Ok. Agora eu queria passar aqui a palavra para o professor Jailson Bittencourt. Jailson é o presidente da Migration has become the Ainda tem coisa? Jailson é o presidente da Academia de Ciência da Bahia, é membro da Academia Brasileira de Ciência e ele preside um comitê sobre as metas de desenvolvimento sustentável, né? E, claro, a questão migratória é um desses problemas, né? Então, nós solicitamos a Jailson que fizesse uma breve, vai ser muito informal aqui, né? Fizesse um breve comentário, né? Sobre o tema. Bem, boa tarde. Acho que as primeiras palavras é de parabenizar, em especial, o professor Maurício e, por extensão, os 20 cientistas de 13 países que participaram da elaboração de um documento que é extremamente importante. Já em 2015, em sequência aos objetivos do milênio, a ONU lançou a Agenda 2030 com os objetivos do desenvolvimento sustentável, uma agenda para o planeta e para a humanidade. E essa Agenda 2030, o lema dela é que em 2030 ninguém ficará para trás. Então, é uma agenda extremamente ambiciosa, né? E nessa Agenda 2030, ela envolve 17 objetivos de desenvolvimento sustentável e 179 metas. Sistema extremamente complexo. Mas a primeira meta, fim da pobreza. Segunda meta, fim da fome. A terceira, saúde. A quarta, educação de qualidade. E aí vão cada uma delas. São 17 metas que são únicas, indivisíveis e indissociáveis. Mas se nós observarmos as 4 primeiras, a migração e a saúde está completamente envolvida. Por que as pessoas migram? Buscando melhores condições de vida, melhores condições de trabalho, melhores condições de educação, melhores condições de saúde. E esse é um tema que, como as 17 metas, ele consegue agrupar todo esse sistema. E dos 17 objetivos, tem um que eu tenho um carinho especial por ele, mesmo dizendo que eles são indivisíveis e indissociáveis, que é o número 10, que é a redução das desigualdades. Então, eu acho que o 10, ele junta todo o sistema. E, mais uma vez, a redução das desigualdades está bem característico junto a esse documento feito por Maurício. Isso vem num momento em que, como o próprio professor Maurício disse, os países foram feitos por correntes migratórias. E o nosso é um país que foi construído por correntes migratórias, alguma espontânea, outra obrigada, outra na marra, as pessoas foram trazidas. Mas isso é que fez esse país, o Brasil, da maneira que ele é. Hoje, a L'Oréal, ela classifica 7 tipos de cabelo no mundo. No Brasil, é o único país que tem todos os 7. Ela classifica vários tipos de tez para desenvolver seus produtos de beleza. O país é o único local que envolve todos esses tipos. Então, é realmente uma riqueza muito grande e discutir as desigualdades, desmistificar as desigualdades, especialmente ligadas à migração, é extremamente importante e nós estamos acompanhando o que acontece com a Venezuela, o que acontece com a fronteira do Brasil com Roraima. E o que nós vimos é exatamente tudo o que o documento diz que não é verdade e que não deve ser considerado. Então, eu considero um documento de extrema relevância, espero que outros documentos desse tipo abordem outros temas que são extremamente sensíveis, especialmente a intolerância, por exemplo, é um tema extremamente sensível. A falta de diálogo é outro tema muito sensível e que hoje preocupa bastante a população. Então, mais uma vez, parabenizar a Lancet, a UCL, os 20 pesquisadores, e em especial o professor Maurício, que, mais uma vez, participa de uma ponta de lança em relação à saúde e agora em relação às desigualdades. Parabéns, Maurício. Bem, a gente pediu aqui também Marilúcia. Marilúcia não é da área de saúde, né, mas é uma jornalista científica que tem trabalhado com os mais diversos temas, né, relacionados à saúde, e para ela fazer um breve comentário. Né. Olá, boa tarde. Primeiro, claro, eu vou repetir os parabéns para Maurício, né?
é um grupo seleto de 20 pesquisadores que produziu esse belíssimo documento. Acho que é muito bom para a UFBA que este lançamento nacional esteja ocorrendo aqui. E dos 20 pesquisadores de 13 países, Jailson, não posso... Você está me atrapalhando aí, Jailson. Maurício, eu olhei para o lado de lá e falei Jailson. Maurício Barreto é o único brasileiro dentro do grupo, né? E a gente sabe da relevância de Maurício Barreto nos estudos de epidemiologia, toda a sua trajetória nesta área ao longo dos anos. Eu conheço o Maurício muito antes de ter voltado para a Bahia há 2 anos, porque quando estava lá na pesquisa FAPESP, ele era um dos pesquisadores baianos com quem eu falava. Jailson era outro, aliás, a propósito. E Álvaro também. Bom, mas é o seguinte, eu acho que este é um documento que faz a festa para quem lida com divulgação científica e jornalismo científico. Ele foi lançado, primeiro, em termos internacionais, no dia 8, o embargo dele na imprensa caiu no dia 5, e ele ainda não fez a carreira que eu espero e acredito que ele possa fazer, porque se trata de um documento que dá bases científicas para discursos e ações anti-xenofobia, né? Num momento que a gente tem no mundo uma corrente extremamente reacionária e fazendo políticas contra migrações, tentando deter as correntes migratórias de maneira, às vezes, violenta, um documento que traz bases científicas a um contradiscurso, a uma visão contrária, é realmente algo de extrema importância para que se consiga trabalhar contra essas tendências. Então, me parece que alguns veículos devem entrar mais firme na divulgação desse documento e de tudo aquilo que... Porque você tem ali quase, das 59 páginas do documento, pelo menos 39 são texto mesmo. Você tem ali vários dados possíveis, várias abordagens possíveis, para que isso seja amplamente divulgado numa visão positiva das migrações, né, que fizeram todo o nosso mundo, que hoje sabemos que é 1 bilhão de pessoas movendo-se, 2018, esse foi o número, né? E eu queria, a propósito, lembrar que, no ano passado, numa conferência que teve aqui, numa palestra que o historiador Luiz Felipe de Alencastro fez aqui em Salvador, na UFBA, ele deu um dado interessante sobre a relação entre migrações e o Brasil. Eu vou ter que ler aqui, porque senão eu não vou me lembrar. Já faz bastante tempo. Uma coisa muito breve, ele diz o seguinte, quer dizer, a gente diz o seguinte a partir da conferência dele, né? Luiz Felipe de Alencastro, articulando ao passado do Brasil a retomada significativa das relações entre Brasil e África nos primeiros anos do século XXI, lançou, no final de sua fala, né, nesta palestra, no ano passado, março do ano passado, um prognóstico original no qual vislumbra o Brasil das próximas décadas como um poderoso polo de imigrantes da África. Na verdade, essa imigração já começou para a Bahia, o Rio de Janeiro e São Paulo, a partir do Senegal e outros países. E aí ele disse, nosso passado é africano e nosso futuro também é africano. Baseado no censo de 2012 da Organização das Nações Unidas, com projeções até 2100, Alencastro abordou o forte crescimento demográfico que se espera para a África subsaariana, precisamente a África Negra, com a Nigéria se tornando, por volta de 2040, o 3º país mais populoso do mundo, à frente dos Estados Unidos. Em 2100, mantidas essas tendências antevistas pela ONU, a língua portuguesa será mais falada na África, em Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, do que no Brasil e Portugal juntos. Ou seja,
a língua portuguesa será principalmente uma língua africana, segundo Alencastro, e isso certamente vai acentuar esse movimento migratório que já vemos agora. Então, vejam, num país como o Brasil, onde há essa expectativa de sermos um polo de atração forte de imigrantes, termos uma política que se recusa a assinar o pacto, que é mais ou menos, era mais ou menos consenso de várias nações, o pacto por migrações, por relações mais saudáveis na questão das migrações, a gente está diante de um problema, mas que a realidade vai impor que, de fato, o Brasil lide bem com essa questão das migrações. E é bom que a gente tenha um documento com bases científicas sólidas mostrando que isso pode ser bom para o Brasil e não negativo. Eu queria só, para finalizar, dizer para vocês que no sábado, a Folha de São Paulo trouxe um editorial sobre essa questão das migrações, embora não ligado ainda ao documento, né? E me parece que há uma sensibilidade, mais ou menos geral, em alguns grandes veículos de mídia para a questão das migrações. O que o editorial nos diz, assim, em resumo, para não ser infiel ao texto, deixa eu ver se eu acho aqui. Espera aí. Mas, em linhas gerais, eles dizem o seguinte, que o Brasil não pode, nesta situação atual, se retirar de qualquer entendimento favorável a relações muito mais saudáveis, muito mais bem afinadas, bem articuladas, na questão das migrações. O Brasil não pode representar o papel de um país xenófobo, dado a própria formação desse país, né? Como é que ele foi feito, como é que é. O que é esse mesmo contrassenso que os Estados Unidos vêm ameaçando praticar de maneira tão dramática, e que, neste momento, estamos sob risco aqui no país também. Então, eu queria, pelo menos, encontrar uma frasezinha aqui, mas eu teria que conseguir fechar esta minha lauda. Esse editorial, ele tem o título Medos Ancestrais e diz o seguinte: o Pacto Global de Migração, recém-aprovado por... É esse o nome do pacto, Pacto Global de Migração. Recém-aprovado por 164 países, membros das Nações Unidas, em Marrakech, é, na prática, um acordo fraco. Seu linguajar ainda abusa de declarações genéricas, claro, não seria a Folha se não dissesse isso, né? Que pouco avançam em relação ao tratamento que qualquer Estado democrático e de direito precisaria dispensar aos imigrantes e não tem força vinculante, o que significa que nenhum signatário está obrigado a cumprir suas cláusulas. Ainda assim, dezenas de países que haviam participado de sua elaboração desistiram de assiná-lo nos últimos meses, com a alegação de que não desejam estimular a vinda de estrangeiros. O Brasil, sob a gestão de Michel Temer, aderiu ao pacto, mas o futuro chanceler, Ernesto Araújo, já disse que o país vai se retirar do tratado. Só aqui no finalzinho. Exercícios estatísticos, que sempre devem ser interpretados com cautela, sugerem que a plena mobilidade elevaria em até 50% o PIB mundial. Ele está tratando de outras estatísticas, mas corroborando os dados do estudo. Infelizmente, porém, tornam-se comuns reações emocionais e desinformadas à questão, o que exacerba tensões e abre caminho a medidas obscurantistas, caso da que o Brasil pretende adotar.
Então, me parece que um esforço concentrado pela maior divulgação dessas bases científicas em favor das migrações, né, em favor do bem, do lado mais positivo do que negativo das migrações, poderia nos dar mais fôlego para esta batalha em favor da manutenção do pacto, mesmo que ele seja mais ou menos fraco. Então, é isso. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer, conclamar os colegas, eu sou jornalista, conclamar os colegas para que se debrucem um pouco sobre esse documento, que é realmente uma beleza de documento. Parabéns, Maurício, de novo. Bem, vai ser informal as apresentações, eu acho que as condições aqui Aí, Dandara vai fazer um breve comentário sobre uma revisão que ela fez, só para mostrar, né, uma participação que envolveu, além de mim aqui, pessoas como ela, né, que vai fazer seu... Ok. Professor Maurício nos dá desafios. Faça uma apresentação sem slides. Infartar um pós-doutorando. Bom, boa noite a todos. Só para comunicar a vocês sobre quais foram os principais achados do nosso trabalho de levantamento. Antes de tudo, agradecer ao professor Maurício pela oportunidade de ter participado desse grupo grande de autores, né? Estou lá como uma das pessoas que contribuiu para o desenvolvimento do relatório. E a nossa primeira curiosidade inicial foi a respeito da detenção de imigrantes, que, apesar da ONU e dos países participantes da ONU terem assinado um tratado em 1951, que recomenda fortemente que a detenção não seja uma prática, e só seja uma prática cabível em situações em que o migrante em questão oferece risco de fuga ou oferece risco à comunidade. Quando a gente olha para as estatísticas, entre os 10 países que mais recebem migrantes no mundo, 8 deles têm práticas de detenção, que incluem a detenção na chegada e a detenção por tempo indeterminado, inclusive de crianças. Então, isso levantou na gente os questionamentos sobre os efeitos dessa prática na saúde dessas pessoas que estão tendo os seus direitos negados na maioria dessas situações. Nós fizemos um levantamento de cerca de 860 artigos, dentre eles 50 foram para a revisão final e 38, de fato, entraram para a apreciação crítica que a gente fez dos estudos. Os resultados foram bastante impressionantes, principalmente com relação à saúde mental, estudos que reportam prevalências de transtornos de estresse pós-traumático, transtornos de ansiedade e depressão, inclusive em crianças, que variam entre 70% e 100%. Então, é você ter toda a sua amostra exibindo sinais de sintomas como automutilação, ideação suicida. E uma grande barreira que a gente encontrou também em reportar esses estudos foi uma reflexão anterior sobre as barreiras de linguagem. Né? Crianças que vêm de países, na sua maioria, a grande frequência de imigrantes que estão reportados nos estudos são de Irã, Iraque e Afeganistão, e vão para países de língua inglesa, crianças que não falam o idioma. Então, como elas participam desses estudos, que instrumentos são esses que são aplicados? Então, além de serem populações que já têm seus direitos violados, são populações que são invisíveis para a ciência tradicional e para a ciência do mundo majoritário que fala inglês, que aplica instrumentos em inglês e que quer encaixar o mundo fora do mundo majoritário dentro da sua métrica. Então, encontrar essas evidências foi para a gente um grande choque, mas também uma chamada para a ação. Né, dá para a gente uma sacudida na nossa cadeira como cientista de que existem populações que precisam de atenção urgente e precisam de atenção científica. Né, as evidências também mostram uma grande prevalência de doenças infecciosas e alguns vieses. Júlia ajudou muito nessa parte. Né? Alguns centros de detenção de imigrantes condicionam a saída do migrante do centro de detenção, que ele complete todo o período de investigação de tuberculose, e parte disso tem sintomas autorreportados. Então, se a sua saída está dependente da sua liberação, você reporta que não teve sintoma algum. Então, também temos esses problemas com questão, alguns dilemas, né, alguns impasses dentro da literatura. Surpreendentemente, todos vocês devem ter acompanhado, né, o fenômeno Trump e a sua política de tolerância zero com relação à migração. Surpreendentemente, dentre os artigos que a gente encontrou, apenas 4 são dos Estados Unidos. Muito disso tem a ver com a proibição de pesquisas desse tipo em ICEs, que são os Immigration Customs Enforcement Centers. Então, essas populações que estão em ICEs, que são a grande proporção de imigrantes em países de alta renda, não podem ser pesquisadas. Então, são populações em que a gente simplesmente não sabe o que está acontecendo. E dos estudos que vêm dos Estados Unidos, grande parte deles são com dados secundários.
e, infelizmente, de obituários. Então, depois que esses migrantes vêm a óbito, é feito todo um trabalho retrospectivo de tentar investigar as causas de óbito. Então, foi um encontro com uma literatura um pouco fragmentada, mas muito interessante, que chama a nossa atenção como cientistas em saúde, sobre como, às vezes, as nossas lentes não estão afinadas o suficiente para entender a diversidade de populações, a diversidade de demandas por saúde que existem ao redor do mundo, né? Esse novo momento que a saúde pública vai enfrentar vai chamar da gente uma revisão daquilo que a gente sabe e também uma questão política de engajamento e uma questão de militância também para militar pelo direito dessas pessoas que estão tendo seus direitos violados. A revisão deve sair em breve, acredito, no Journal of Immigration Health. Eu, Júlia, o professor Maurício e o professor Leonard. E agradeço novamente a Maurício e agradeço a atenção de vocês. Boa noite. Bem, Dandara, obrigado, Dandara. Dandara é migrante, né? Ela é do Rio de Janeiro. Chamar agora outra migrante, Júlia. Júlia estudou muito a questão da tuberculose entre os bolivianos em São Paulo, né? Foi a tese de doutorado dela e ela é uma especialista em questões de doenças infecciosas imigrantes. Aí vai fazer um comentário. Oi, tudo bem? Então, eu trabalhei principalmente com imigrantes bolivianos que migram para o município de São Paulo. Então, basicamente, se a gente pensar no migrante como um grupo de risco para a tuberculose, ele é um grupo de risco principalmente pela jornada de migração que ele... Então, durante a jornada de migração, ele pode sofrer condições adversas. Ao chegar no país de destino, ele vai ter condições adversas de trabalho, de vida, que podem contribuir para a reativação e transmissão da tuberculose. E, por isso, ele se torna mais um dos grupos vulneráveis para a tuberculose, juntamente com populações com HIV, moradores de rua, usuários de drogas, que estão com alta concentração em centros urbanos. Então, essa questão da migração para países de renda média, como o Brasil, ela é muito importante porque hoje, desde 2015, a proporção de imigrantes sul-sul, ela ultrapassa a proporção de imigrantes sul-norte. Então, você tem uma grande proporção de pessoas migrando para países em desenvolvimento e que, ao chegarem, principalmente em grandes centros urbanos, esses migrantes se tornam parte dessas populações vulneráveis. Então, diferentemente dos países de renda alta, que têm uma condição social maior, uma condição social melhor, um amparo social melhor, com rastreamento de casos, com controle adequado da tuberculose, esses imigrantes em países em desenvolvimento, eles vão sofrer condições de vida piores. E no Brasil, na América do Sul, a gente não tem políticas de controle direcionadas à tuberculose para populações migrantes. E por que isso talvez seja importante? Porque o migrante, nesses países, ele também é uma população vulnerável. E qualquer política de screening direcionadas a populações migrantes, ela pode ser discriminatória. Então, tentando pensar como, diferentemente do que acontece nos países de alta renda, talvez ter políticas de screening no Brasil ela não seja vantajosa. Além disso, um outro estudo que a gente conduziu no município de São Paulo com essas populações migrantes de origem boliviana, que trabalham por mais de 12 horas por dia em oficinas de confecção e que se esperava que fosse uma população de alta carga de alta transmissão de tuberculose, a gente vê que, apesar da carga ser alta, a transmissão recente ela é tão grande como populações vulneráveis de São Paulo também. Então, a transmissão recente da tuberculose entre as populações, ela é igual a moradores de rua, ela é igual a usuários de drogas. Ela não é maior. Simplesmente, essas populações vulneráveis, nesses grandes centros urbanos, elas são mais uma população vulnerável. Então, dessa forma, a gente discute que as políticas de controle da tuberculose, ela não pode, para populações migrantes, ela não pode tratar o migrante de forma discriminatória e simplesmente como uma população vulnerável que precisa de atenção e precisa de cuidados especiais. É outra migrante também, ela é de São Paulo e está aqui. Bem, eu só queria terminar aqui a apresentação. Primeiro, eu queria abrir para a palavra informal, se alguém quiser fazer algum comentário, alguma coisa, dar algum depoimento, né? Está aberta a palavra. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Olá, meu nome é Ivete, eu sou professora da universidade, da Faculdade de Medicina. Eu tenho feito uma revisão, já tenho 6 meses, e algumas entrevistas eu estou
me dedicando agora à temática, eu sou psiquiatra, estou estudando pedofilia. E uma grande literatura europeia vem mostrando o tráfico de mulheres para esse fim, né, para a exploração sexual. E também para a questão da pornografia. Então, é interessante a gente ver esse movimento, porque muitas mulheres já vêm sendo estupradas no caminho da migração, né? Elas já vêm para esse fim. Então, acho interessante esse trabalho, eu queria, assim, parabenizar o professor e os outros pesquisadores pela iniciativa. Eu ainda não tenho o final desse trabalho, que eu acho que não tem fim, mas é uma coisa assim que já aponta para crianças, já vem para um mercado certo, né, de mercado sexual. Então, é uma coisa interessante da gente observar. Obrigado, professor. Alguém quer mais comentar? Então, meu nome é Luciene Fernandes, eu ainda estou atual presidente do sindicato dos professores universitários aqui da Bahia, a PUB, e não poderia deixar de estar aqui presente, parabenizando tanto o professor Maurício como todos os demais colaboradores por esse trabalho e falar a felicidade de fazer parte, né, da Universidade Federal da Bahia e estar presente aqui com esse reconhecimento desse trabalho maravilhoso. Parabenizar, professor. Tem mais ali, uma demógrafa agora. Bom, eu sou Ana Maria Nogales, vice-presidente da Associação Brasileira de Estudos Populacionais. Por acaso estou aqui, muito feliz, né, parabenizar Maurício por todo esse trabalho, a importância da migração, né, no mundo, no nosso país. Então, trazer essa temática, né, que é uma temática importante nos dias de hoje. Então, trazer para todas para a nossa população, para os nossos estudos, é uma grande contribuição. Então, parabéns a você, Maurício, por todo o grupo. Obrigada. Bem, eu queria concluir aqui a questão dos mitos sobre a migração, né? Tem uma série de mitos e alguns a comissão se bateu firmemente e mostra que não há evidência, né? Os países de alta renda estão sendo sobrecarregados pelos migrantes, quer dizer, é uma coisa totalmente não demonstrada, né? Muito pelo contrário, os migrantes são partes do processo de desenvolvimento, né? Quer dizer, os países hoje, muitos países ricos, dependeram dessa força migratória para eles se tornarem, né? Então, não há nenhuma evidência que demonstre, né, que os migrantes são uma sobrecarga em geral, mas sim um suporte para o desenvolvimento. Os migrantes estão prejudicando a economia, a mesma coisa, né? Não há nenhuma evidência disso. Os migrantes são um fardo para os serviços de saúde, quer dizer, isso também não há evidência. Evidentemente, quando você cresce a população, você tem que aumentar a sua estrutura de serviço de saúde, né? Mas a riqueza que os migrantes geram, né, eles financiam esse sistema de saúde. Quer dizer, numa sociedade equilibrada, em que o sistema de saúde é fruto da riqueza que a sociedade produziu, quer dizer, os imigrantes colaboram a produzir essa riqueza, que, evidentemente, gera serviços, inclusive serviços de saúde, educação, saúde, que são consequência disso. Os migrantes são portadores de doenças, né, que representam risco para populações residentes. Não há nenhuma evidência maior disso, né? Evidentemente, algumas doenças infecciosas se disseminam, né? Mas isso, por exemplo, a Zika entrou no Brasil, não foram migrantes, foi o turismo ligado ao futebol que fez com que o vírus penetrasse no Brasil. Mas isso, quer dizer, o mundo não pode, esse movimento do mundo, ninguém nunca vai parar, né? Nós temos que encontrar formas, e não está ligado a nenhuma forma migratória, né? O próprio movimento de turismo em si pode, eventualmente, em algumas situações, disseminar mais do que os imigrantes, inclusive, né? Então, isso é parte do processo e não há prova que os migrantes sejam disseminadores específicos de nenhuma doença e, pelo contrário, a vida média do migrante é maior do que a da população local. Quer dizer, os processos de seleção que há, né, que forçam a saída migratória, de alguma forma seleciona pessoas mais saudáveis que chegam em outros locais e, com isso, muitas vezes, as condições de saúde do migrante são melhores do que a população local. E também que os migrantes têm altas taxas de fertilidade e, com isso,
vai rapidamente suplantar a população local. Isso é mito, não há nenhuma prova de que isso aconteça, né? A fertilidade, os estudos que existem e que mostram, né, fertilidades dos migrantes, né, mostram que os migrantes, em geral, eles têm a mesma fertilidade da população local e, às vezes, até um pouco menor do que a população local, né? Muito raramente há uma fertilidade maior do que a população local. Então, é outro mito que se coloca, né, em relação ao crescimento da população, né, de imigrantes. Então, esse conjunto de mitos foi um dos objetivos da comissão. Quer dizer, como Marilúcia falou, dia 8 de dezembro foi a reunião do Pacto de Imigração, né, que foi assinado esse pacto, né, 160 países do mundo. A comissão lançou o relatório nessa reunião, exatamente para criar um fato político, né, para que o documento tivesse influência. O secretário-geral das Nações Unidas participou desse lançamento, né? Então, isso dá um peso político grande ao lançamento do documento, né? E, evidentemente, o documento propõe que a questão, né, não só a questão toda do migrante seja tratado de forma, né, que inclua ideias fundamentais de direitos, né, direitos humanos, né, que são... nós temos pactos maiores do que o pacto migratório, que são pactos dos direitos humanos, né, e que protegem as pessoas, né, de uma série de ataques e de racismo e de xenofobia, deveriam proteger as pessoas disso, né? Então, isso está regido por princípios fundamentais, que o pacto migratório reforça isso, e, evidentemente, dá uma ênfase na questão da saúde. Quer dizer, a saúde traz... Quer dizer, eu acho que como o Dandara, a Júlia mostraram, traz uma série de questões em si só, né, que se relacionam diretamente com o processo migratório, que são consequência do processo migratório, né, e que a questão de saúde entrasse, né, com maior reforço, né, nesses pactos migratórios, para que a saúde dos migrantes fosse protegida, né, e evitasse coisas como as prisões, né, de crianças e outros setores da população, que, entre outras coisas, além dos efeitos morais, né, tem efeitos diretamente sobre as condições de saúde, né? Então, eu queria agradecer a todo mundo, né? Tem cópia aqui do documento, quem quiser pode pegar, levar cópias, né? E eu agradeço muito por estarem aqui, né? E espero que isso sirva, né, na nossa luta permanente, né, dessa universidade, do mundo acadêmico, da PUB, nós professores, pesquisadores, né, na luta por um mundo melhor, né? Eu acho que esse documento reflete isso, quer dizer, é parte de um projeto maior, né, de lutar por um mundo melhor. Esse documento é um pequeno, né, nessa monte de coisas, né, e no momento em que o mundo cresce, né, e é utilizado politicamente, quer dizer, uma série de coisas ruins, né, que a gente não esperaria que retornasse ao mundo, né, da xenofobia, racismo, né, diferenças com o outro, né, e a gente espera que esse documento contribua para esse debate, né. Então, eu agradeço a todos e obrigado.